Olha, impressionante os clichês do futebol, né? Quando uma equipe grande entra em crise, você já sabe que vai ver imagens como essa aqui no dia seguinte nos jornais. Que é a foto dos torcedores que foram protestar no estádio de Moça Bonita, em Bangu, depois do que o Globo mesmo escreve como vexame, derrota do Flamengo ontem para o Audax. E aqui, meu caro Mansur, eu quero que você interprete para o público ligado no Redação Sport TV o que o jornal para o qual você trabalha quis dizer com Salve-se Jorge. Acredito que uma mistura de... muito mais mãos à obra, né? O Flamengo agora vai ter, como o próprio Jorginho colocou, o campeonato estadual, praticamente como alguns jogos de treinamento, segundo ele, para usar a expressão que ele usou, para ver com quem ele pode contar para a formação do elenco para o Campeonato Brasileiro. Agora, não dá para imaginar que o Campeonato Brasileiro para o Flamengo vai ser disputado com este elenco, porque ele vai entrar no Campeonato Brasileiro com esse elenco para fazer figuração, ou para brigar contra rebaixamento num campeonato que vai ser muito duro. Um Campeonato Brasileiro duríssimo. O que preocupa no Flamengo é, se você avaliar a formação deste elenco que está disputando o Campeonato Brasileiro, é uma fórmula que, obviamente, não podia dar certo. Você vem de uma equipe frágil no último Brasileiro, que foi ameaçada de rebaixamento em dado momento e nunca se mostrou próxima dos times mais competitivos. Entra 2013 e o seu ataque perde alguns jogadores importantes, por questões até que eu acho absolutamente justificáveis. Você dizer que não vai poder pagar um jogador e liberá-lo para procurar o futuro, como foi o caso do Wagner Love, acho plenamente justificável. E acho que a preocupação em cumprir compromisso, ela tem sim que começar a fazer parte dos grandes clubes brasileiros. Mas se a gente se restringir à análise técnica do que restou ao Flamengo, você tem, a base do seu ataque hoje é composta por jogadores que muitos deles poderiam estar jogando o Campeonato de Júnior do Rio de Janeiro. Você tem 3 jogadores beirando os 20 anos de idade. Num time desestruturado, normalmente esses jogadores não vão dar a resposta que se espera. E nenhum deles, ao que parece, pinta como sendo um grande fenômeno. Tem alguns bons jogadores que podem ter futuro no futebol brasileiro, mas nenhum deles como uma grande estrela, como um superastro. Além disso, você traz 5 jogadores para completar o seu elenco. O Wallace, zagueiro, que até agora se mostrou um equívoco. O João Paulo, lateral esquerdo, que é um jogador correto, mas que acrescenta pouco em relação ao que se tinha na temporada passada. E aí, você tem o Elias, que é um jogador que se deposita uma grande esperança, até agora não rendeu, mas é um jogador que vale a pena você ter uma paciência, é um jogador que pode acrescentar alguma coisa, mas até agora muito abaixo do que se esperava, e aí vem o grande problema. Você traz 2 jogadores que só para começarem a entrar no time demoraram mais de 2 meses, que foram o Gabriel e o Carlos Eduardo, cada um por problemas físicos distintos. Mas que já se sabia que eles iriam demorar para entrar no time mesmo. Se você tem um clube com uma dificuldade financeira gigantesca como tinha o Flamengo, tendo que reduzir elenco, dispensar jogadores importantes, fazer cortes importantes. Como é que você faz o seu grande investimento e o jogador mais caro do elenco, ou pelo menos a sua contratação mais cara, um jogador que vem de 2 anos, praticamente de inatividade? É óbvio que ao chegar no futebol brasileiro, como se não bastasse a readaptação ao futebol brasileiro vindo da Rússia, é óbvio que esse jogador vai ser uma grande interrogação, porque ele há 2 anos ele não joga bola. Você não sabe em quanto tempo você vai ter esse jogador pronto e se vai ter em algum momento. Já fiz essa pergunta para o Paulo Pelaipe, o homem forte do futebol rubro-negro, e ele respondeu, mas é justamente por isso que a gente conseguiu trazer o Carlos Eduardo. Se ele tivesse em atividade, a gente não teria bala para trazê-lo. Só que ele tinha um elenco com necessidades urgentes para agora. E está claro que talvez não era o Carlos Eduardo poderia vir para o Flamengo se o Flamengo tivesse uma equipe ajustada, em que ele pudesse, aos poucos, ser trabalhado para entrar no time. Para as necessidades atuais do Flamengo, ele não Mas o Carlos Eduardo veio com um patamar de um salarial de um jogador que não atua há 2 anos? Ele veio com um patamar antigo. Ele veio com um patamar salarial de jogador em plena atividade. Então, e com um patamar salarial que o Flamengo vinha evitando ter no seu elenco. É uma contradição do Flamengo. É uma contradição. Dessa política. Agora, eu acho que, por outro lado, Vasco e Flamengo têm uma grande oportunidade. Por outro lado, essa eliminação precoce permite que Flamengo e Vasco tenham uma pré-temporada que nem europeu tem para o brasileiro, de 55 dias. Tudo bem, Flamengo, eles vão jogar esses jogos aí, restante da Taça Rio. Tem Copa do Brasil. Flamengo tem Copa do Brasil contra o Remo. Tem 2 jogos em 55 dias.
2 jogos. Quarta-feira e depois continua treinando. Então é uma pré-temporada. São 2 jogos importantes, mas ele vai ter todo esse tempo para treinar. Então você tem 55 dias para arrumar todos esses problemas que o Mansur acabou de elencar. Desde que contrate. Pontuar exatamente as posições que tem, mapear o mercado, dar um pouco de conjunto ao que tem lá dentro. É ruim você sair precocemente? Claro que é ruim, mas tem essa vantagem. Ninguém vai treinar tanto para o Campeonato Brasileiro quanto o Flamengo e Vasco. Que aproveitem, pelo menos isso. E após 3 rodadas de Brasileiro, vão ter mais um mês para treinar. Porque para Porque a Copa o das calendário Confederações. para a Copa das Confederações. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro é uma fartura de calendário, as pessoas estão reclamando. Vamos plugar a classificação, então, do Campeonato Carioca, antes de mostrar os lances de Flamengo e Audax. Campeonato Carioca, a gente está falando de eliminação aqui do Vasco, porque o Vasco ele é o último colocado no Grupo A, grupo que tem Volta Redonda e Friburguense na zona de classificação, mas com o Botafogo com apenas 2 jogos no grupo. O Botafogo tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos que o Volta Redonda. Se ele vencer estes jogos, ele atinge a mesma pontuação do líder do campeonato, do líder do grupo. Um desses jogos é com o Vasco. Um desses jogos é com o Vasco, o clássico adiado que seria disputado ontem. Depois vem Nova Iguaçu, Olaria, Quissamã, Madureira e Vasco. O Vasco também tem um jogo a menos. Aí nós temos no outro grupo Resende na liderança, Fluminense em segundo, Duque de Caxias, Flamengo na 4ª posição, Audax, Boa Vista, Macaé e Bangu. Você acha que a situação do Vasco já era também? O Vasco tem que ganhar todas, tem que torcer por Volta Redonda, acho que só somar 1 ponto nos últimos 3 jogos, que o Botafogo só ganhe metade dos pontos até o fim, é irreversível. O Flamengo também, na minha opinião, está fora, mas é até mais fácil fazer a conta. O Flamengo vai ter que torcer para o Resende ganhar do Fluminense, aí o Resende se classifica, aí o Fluminense fica com 10 pontos. Aí o Flamengo ganha seu jogo, fica com 7. E no fim de semana seguinte você tem um Fla-Flu, o Flamengo pode ganhar e é 10 pontos junto com o Fluminense. Mas assim mesmo o Flamengo leva desvantagem contra o Fluminense nos critérios de desempate. Acho que não dá mais. O Vasco está eliminado, até porque o time do Vasco está mais atrasado que o do Flamengo. E o Flamengo, matematicamente, tem alguma possibilidade, mas eu acho muito difícil. O grande diferencial dessa Taça Rio não é que Flamengo e Vasco tropeçaram, porque eles têm tropeçado, os grandes têm seus tropeços. É que apareceram Resende e Volta Redonda, cada um em seu grupo, que resolveram ganhar todas. E aí desequilibrou, é o famoso elemento surpresa. Fizeram o que se esperava dos grandes. Que os grandes fizessem. Só lembrando que por sinal, são 2 clubes que fazem trabalhos exemplares. O Volta Redonda tem o estádio que está salvando o futebol carioca nessa reta final. É um trabalho muito bem feito, inclusive ajuda comunidades carentes da região no estádio dele. E o Resende faz um bom trabalho já há alguns anos. Teve 2-0 no Resende no primeiro tempo do jogo, na primeira rodada da Taça Rio, tomou virada. Exatamente, ainda com o Dorival Júnior. Eu não sei o que assusta mais, se é a matemática para a classificação do Flamengo ou se é o futebol que o Flamengo vem mostrando. Ontem foi assim, peço que o Mansur e o Lédio analisem matemática, mais uma derrota do Flamengo, dessa vez para o Audax por 2-1, a primeira derrota do Jorginho no comando da equipe. Logo no início do jogo, o João Paulo que erra uma rebatida e sai o gol do André. O gol que abre o placar. O Flamengo, em poucos momentos do jogo, parecia aquele jogo que se transformaria num ataque contra a defesa, como você espera muitas vezes num jogo de grande contra pequeno. Agora, você vê o posicionamento do João Paulo naquela bola, que ele está pelo meio, pelo lado direito. Pelo lado direito, ele é lateral esquerdo. Porque, na verdade, o Léo Moura já tinha ficado na marcação, os 2 zagueiros saíram para cobrir, o Alex Silva e o... Agora, essa alteração aos 42 minutos do primeiro tempo, o Jorginho quis fazer o quê, na opinião de vocês, ao sacar um jogador, no caso o Nixon, um garoto, para colocar o Hernani, mudando o esquema tático, mas ainda aos 42 do primeiro tempo? Na sua opinião, qual era a intenção dele? Primeiro eu vou passar a explicação dele. Ele diz que, com o Nixon, que é um jogador que não é um homem de área, ele teve um ataque que se movimentou mais contra o Bangu, no segundo tempo da última partida que o Flamengo virou, esse é o gol do Gabriel, que empatou o jogo para o Flamengo. Ele teve um time que se movimentou mais, que deu certo e virou o jogo contra o Bangu e ele tentou entrar com esse time. Como ele tomou o gol e o Audax se fechou, o Flamengo começou a jogar a bola na área e aí não tinha um homem de área. E aí ele achou que era melhor botar o Hernani no lugar do Mas 42? A grande questão é essa. A grande questão é essa. Expôs o jogador. Você expõe o jogador e você, por uma bobagem, por questão de 2 minutos, você se arrisca a perder o grupo também. Porque isso tem um reflexo dentro do grupo.
E o que mais foi assustador... Mas o que ele disse sobre os 42? Ele disse que em futebol em 5 minutos pode se resolver e que o Hernani, assim que entrou, teve uma bola que podia ter feito gol. Foi a bola que ele teve cara a cara com o goleiro e chutou para fora. A questão é que por um detalhezinho desse, você pode arriscar perder um grupo. Também acho. Porque isso tem reflexo internamente. Foi inábil, né? Eu acho que até para uma pessoa, um cara que foi jogador durante muito tempo, experiente, parece no discurso parece ser uma pessoa de bom senso. Enfim. E a outra coisa que chamou muita atenção no Flamengo é a dificuldade física que o Alex Silva tem para jogar atualmente. Isso é impressionante. Olha, Um jogador ele tem qualidade, fez ótimas temporadas em outros clubes do Brasil, mas hoje é uma caricatura. Faz 5 anos. Ele jogando como terceiro zagueiro no São Paulo. Ele jogou uma barbaridade no São Paulo, chegou até a atuar com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, mais como 3 zagueiros, no sistema que eles estavam mais guarnecidos. Ele é uma espécie de Carlos Eduardo. Ele não jogou ano passado. Entendeu? Ele jogou. Ano passado ele não jogou, ele está sem ritmo, ele não é o mesmo zagueiro. Ele não tem condição nesse momento. Se ele recuperar a parte física, ritmo de jogo, mas, sinceramente, eu não acredito. Mas a boa imagem que a gente tem do Alex Silva, faz 5 anos, eu acho que ele foi um grande zagueiro no São Paulo, mas já se vão 5 anos que ele não joga em alto nível. O Globo deu nota 3 para ele ontem. Péssima partida, errou rebatidas, domínio de bola e foi batido nos lances de velocidade. O grande problema aqui é que o Flamengo tem como decisão já tomada, investir, apostar na recuperação do Alex Silva. O zagueiro chileno Marc Gonzalez já foi avisado por meio do seu empresário que precisa procurar clube. O Flamengo, a sua comissão técnica e a diretoria não contam com o Marc Gonzalez a longo prazo. Marco. Não que ele vai ser dispensado amanhã, vai ficar sem clube, afinal é um patrimônio do Flamengo, mas seu empresário já procura clube de preferência no Brasil, porque já foi comunicado que Alex Silva é a aposta do rubro-negro para a zaga. Você, quando contar com o zagueiro, o Marcos Gonzalez não é um mau zagueiro, só que o que eu sinto, é como o Alex Silva. Marcos Gonzalez na Laú, ele jogava como terceiro zagueiro. Ele era praticamente um líbero na Laú. E o lateral esquerdo, aquele que vinha para o Botafogo, não ficou por causa de questões cardíacas, era praticamente um outro lateral, o zagueiro. Então eles tinham um esquema muito fechadinho para o Vargas jogar, para o Lorenzetti jogar, para todo mundo ter espaço para criar. Então ele ficava muito protegido. Veio para o Flamengo para jogar com 2 zagueiros, é um sistema absolutamente diferente para ele. Então, por que esse jogador está jogando? Ele jogava com 3 zagueiros, a gente vai jogar com 3 zagueiros, então não contrata. Agora, chegou ainda com o Vanderlei Luxemburgo. Eu não acho mau jogador, não. Também não acho, mas assim, isso mostra muito da equipe. Ele vem com o Vanderlei Luxemburgo, depois entra o Dorival, agora a comissão técnica não quer aproveitá-lo. Então, o trabalho vai sendo interrompido, vai sempre recomeçando, e isso explica também, para mim, a situação do Flamengo, porque, embora não brilhante, tinha um trabalho lá em andamento do Dorival Júnior, tinha um trabalho, as coisas estavam caminhando da maneira como o Dorival entendia. Quando você faz essa pausa, é natural que haja paramos tudo, o Jorginho vai fazer os testes dele, vai recomeçar, e aí o Flamengo sofre em campo. E eu acho que é compreensível que você troque um trabalho de um técnico, que aparentemente não por resultado, porque você acha que não conseguiu chegar a um acordo contratual para colocar sua comissão técnica num patamar que você acha desejável para você trabalhar, de acordo com o seu orçamento, com o que você pode pagar. Eu repito, eu acho que cumprimento de compromisso tem que estar na ordem do dia dos clubes do Brasil. Não dá mais para conviver com você ficar empurrando dívida para o ano seguinte, para a gestão seguinte e não cumprir compromisso. Não, a gente já está em 2013, não é possível que isso caiba com os orçamentos que se trabalham hoje no futebol brasileiro. Agora, é lógico que isso tem um custo em campo. E tem o reinício de um trabalho. Não pode esquecer que esse mesmo Flamengo jogou a fase de grupos da Taça Guanabara, 8 jogos, ganhou 7 e empatou 1. Mas depois jogou numa partida equilibrada na semifinal contra o Botafogo, perdeu o jogo. E aí degringolou. Enfim, eu acho que tem coisas ali a serem elogiadas, a serem salvas, entendeu? Não é tudo ruim, mas o momento é ruim. O Jorginho já está colocando a cara dele, barrando alguns jogadores que eram titulares com o Dorival. Normal que haja um momento assim de estranhamento. Sobre Rafinha teve uma queda, que é normal. Um novo método de trabalho, um novo time, um novo sistema tático. Então vamos combinar que agora começa o trabalho do Jorginho, ele vai ter uma pré-temporada. 55 dias, agora começa o trabalho dele. Vamos ouvir, portanto, Jorginho, depois da derrota de ontem em Moça Bonita.
Pressiona muito pouco o adversário e acaba levando o gol e chateado porque tudo que acontece com o Flamengo de errado daqui para frente é o Alex Silva que é o errado. Agora é ter a cabeça no lugar, não adianta desesperar. Eu sei que é muito fácil num momento como esse criticar, mas eu sou treinador, assumo toda a responsabilidade pela derrota. Está sendo feito um trabalho sério, com um planejamento sério, e agora é aguardar, não tem jeito, é a coisa para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, porque basicamente no Carioca a gente quase que não tem chance.